Hora que buta lê, buta aprende. Tem uma frase que te fala, sabedoria é uma arma. E que é uma experiência que faz em mim mesmo, para morrer. Tanto que em criança sabia nada. Hoje nunca sabe tanto também, mas entende outra consciência para morrer já lê, já realiza o que passa realmente. E minhas leituras te ajudam dia a dia, te lembrando de onde que vem, te lembrando para que esqueça quem é que me é. Para morrer nos livros tem o seu poder. Um de livros que é escrito para africanos, cabo-verdianos e outros também nacionalidades. Esse é um super livro que está lembrando quem é que não é e que não fica conectado com o nosso continente e nossa diáspora. Sejam todos bem-vindos nesse novo episódio do canal Cara a Cara. A mim é o meu novo apresentador, acompanhado pela nossa co-apresentadora Elodiene. Olá! Hoje nos sabemos mergulhar até o Centro de Panafricanismo, um tema super especial e importante, onde nós também explora também a influência de nós artistas, a massa e também nós também aventura um bocadinho na nossa região, Barlavento e Sotavento. Nós fica conosco para mais uma viagem fascinante na coração de cultura panafricana, na companhia de nossos convidados, excepcional que é Celina. Mas antes de no começar, no tapirinhos que está para tudo que é do outro lado, para não esquecer de partilhar, de meter um like e de subscrever, para morrer assim, YouTube te compreende e te dando mais visibilidade para nosso canal ser mais conhecido. Um super obrigado para você que está para aquele outro lado que está assistindo. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo e obrigada de aceitar nosso convite. E tenho uma pergunta. Quem é que é Celina? Boas horas, ministro. Me que te agradeço pelo convite e para mim é um prazer estar ali com você. Quem é que é Celina? Claro que é simples de falar dessa pessoa, mas tenta para nós uns frasinhos assim. A mim, então, se eu sou, meu nome é Celina, nasci na Cabo Verde, na comunidade principal, e em Crija, na Coiabicho. Basicamente, hoje a gente vive fora de terra, tanto pena, mas em realidade de nosso teu cabo-verdiano. E destino de nosso cabo-verdiano. É nosso destino, um destino comum. Hoje, se crê para alguém saber alguma coisa de mim, coisa que a gente sabe, é que mim não manifesta aquele orgulho de ser cabo-verdiano, não obra teu na comunidade africana, não aborda teu sujeito de panafricanismo. Então é assim, basicamente, Celina de hoje queria. Mora que foi boa infância? Minha infância foi um pouco suave. Suave porque eu tive chance de criar na beira de mulheres, de homens também, que têm o seu valor, que te protege, teu meninos. Como nem sempre é simples ser criança na Cabo Verde, num lugar que não constitui dificuldade, que eu podia abordar mais tarde. Eu tive chance para minha dona que criam, minha tia que criam, minha mãe que criam, para eu sei. Mas nós na Cabo Verde nunca temos um mãe, não temos muitas mamães. Então, por isso, a minha infância foi de que lado ali suave, mas que significa que consta dificuldade. Ao contrário, meu caminho que foi sempre sem espinho, mas na final de contas não consigo. Como nós é um povo que combate teu, nunca fica joelho no chão, dificuldade, tudo alguém vive, mas não enfrenta sempre para não poder sair melhor. Vou falar também de Cojebicho que fica perto de minha zona. Pode precisar um bocadinho de que fica. A boa de que zona? Lá de Ponta Gato. Ainda falei Ponta Gato, Los Angeles. Ok. Ponta Gato. Coiabicho é uma pequena parte de Tarrafal que fica para riba de Empa Bejo, para alguém pode situar como Empa deslocalizado. Então é perto de Mangue e para riba de Empa Novo assim. É um lugar super suave, com certeza que mais sabe de Tarrafal. De certeza. A mim que conche, tem que ir para conche. Não sei, porque o Ponta Gato também sabe, ó. Não está claro, e tenho certeza que o encontro também sabe, mas Coiabicho, sou Coiabicho. E não está legal para Muito bom, muito bom. Creio conche próprio. E quando que foi o momento que você falou, é naquela área ali que começa a trabalhar realmente? Sobre panafricanismo, então? Sobre panafricanismo, o sente aquele impulso que falou. E lá que está. A vontade de reconectar com o Cabo Verde. Não pode entender que nós cabo-verdianos, nós africanos, de maneira mais geral, a hora que nós estamos fora do continente, não tem falta de nossa terra, não tem falta de nossa morabeza, não tem saudade de nós guintes. E a hora que não dura teu fora,
um momento não te para de tanto dificuldade, de tanto saudade, que ele usa também na nós de falar, a minha casa na minha casa, não queria a minha casa, não queria sentir reconectado, mesmo que coisa de meninos, que ele berço, que ele mimo, que ele nobreza. Então tudo começa de lá. Gosto de falar, mas passa mais tempo no estrangeiro que no meu país, então você está sentindo que ele falta de reconectar com os povos, e para reconectar a mim mesmo, com as raízes. E de lá tinha curiosidade na história de Cabo Verde, história de África e minha história também. A minha costuma ouvir falar do Barlavento, Sotavento. O que é que significa aquela diferença entre aqueles dois termos ali? Então, Cabo Verde é nunca gostei de falar um país pequenote, mas nunca está caracterizado como um país pequenote. Mas finalmente, minha arte nós é muito mais grande que isso, porque Cabo Verde é um país que é arquipélago de 10 ilhas, que está dividido em dois grupos. Grupo de Barlavento, onde que vento está levanta, e parte de Sotavento, onde que vento está chega. Barlavento fica na norte e Sotavento fica na sul. A nós que de Santiago nos está na parte de Barlavento, de Sotavento, nós desculpamos. E diferença entre duas ilhas, não pode falar que tem tio. Historicamente, nunca tem diferença. Quando a história é comum, sim, tem uma diferencinha também na mesma, porque não pode falar, mas nós é Badiu, não tem nos irmãos que é São Pajur. Nunca sabe se termos é pejorativo, se é pejorativo, não pede desculpa, porque a nós é um só, nunca crema água a ninguém. Então, não pode dividir em dois grupos, Barlavento e Sotavento, São Pajur e Badiu. Mas tudo irmão, um povo, um só povo. E nas diferenças pode ser, às vezes, na vírgula, naquelas coisinhas assim, um tipo de música que, por exemplo, na nosso crioulo de baixo, não está mantém mais com ferro-gaita, com funaná, com batuco, e não está aquele mesmo estilo ali também na norte, mas com memória diferente. Este é mais morna, esta julga alguns instrumentos como cavaquinho, que é um instrumento que é tipicamente de Espariba, não vai dizer São Bajul. Não gosto de falar termo São Bajul, não tenho a impressão que não se está divide, companheiro. De lá do Barlavento. De lá do Barlavento, já. Assim fica mais bonito, Nacha. De lá do Barlavento, eles têm uma outra sensibilidade, mas que na fim é aquela mesma coisa, não é mesmo? Aqui não está falando Barlavento e Sotavento, por identificar que as ilhas que estão a fazer parte de cada um de que as duas ali. Então, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava. Santiago é a partir de Sotavento, não é? E isso está. Na parte de Sotavento não tem 4 ilhas. Não tem só 4 ilhas. A ilha mais importante fica Bariba, para lá de Sotavento, de Barlavento. Qual que é características, principal característica a nível climático naquelas duas partes de Cabo Verde? Infelizmente, desde a mudança de clima no mundo inteiro, a nós também faz parte de que as dificuldades. Não tem a mesma história, como nosso arquipélago faz parte de Sahel, que é uma zona que é muito árida e não consegue secura, não consegue fome. E por causa de que esse problema ali, que Cabo Verde tudo inteiro vive, que gosta de apoio, que dentro de nossa terra não tem menos cabo-verdiano que fora. Fora, não por enquanto, uns 700 mil contra uns 500, máximo 500 mil na Cabo Verde. Então, a diferença de clima é quase igual. A diferença que não podia achar, talvez, é que acha, para mim, uma quesilha de parte de Barlavento, sempre foi super organizado no tipo de rega essas hortas, como ali. Se não tem exemplo de Santo Antônio, é uma ilha que é muito montanhoso, então eles precisam, a água tem que chegar no momentos de secura, a água tem que subir, tem que escutar assim, então mas é super organizado com o sistema de rega, horta, nível de vegetação. De vegetação, por nível de vegetação nessas ilhas. Gosto nós dá um exemplo de Santiago, como nós de Santiago, então não tem mais informação sobre nós ilhas, mas também não tem uma boa organização. Como mesmo se chuva na Cabo Verde no mês de agosto, a partir do mês de julho e agosto, não tem uma zona que é super verde,
para não te organiza, que para não rega nos hortas, que para não controla nos vegetação, que para não pode sobreviver durante ano enquanto chuva chove para não pode trabalhar as águas. É um bocadinho de forma obrigatória, sempre não está fazendo o mesmo processo. É uma forma mesmo de sobreviver. Yeah. Gente de barlavento e gente de sotavento. Tem aqueles que tem cor escuro, aqueles que tem cor mais claro. Que ele próprio que quer saber. Ok, que ele faz parte mais grande de nossa história de Cabo Verde, nossa cor de pele. Cabo Verde, mas também África. A África não pode falar é o único continente que se povo é realmente único. Mesmo que nós foi africano 100% de muita geração, tudo preto que é igual, tudo cor de pele que é igual. Então, a nossa particularidade é tudo acontece durante o período de escravatura, quanto que os navegadores antigos que fazem tudo que é desordem histórico. Aqueles africanos de África foi deportado na ilha de Santiago e outras ilhas também também mistura com povos brancos. Nunca entra no detalhe de como que foi esse misturo ali. Pode ter Teodoro de para trás, não pode falar outro dia. Mas nos mestiços começa de contato com navegadores quando que chega a Cabo Verde. E depois o privilégio na Cabo Verde pode falar de colorismo. Normalmente eu não sei o que é colorismo, mas não pode lembrar. Mas colorismo é um privilégio que não tem das pessoas africanas de pele claro, não tem mais a vantagem que pessoas africanas de pele mais escura. Que ele vem de nós próprios africanos, mas nós sempre nos considera como irmão. E que ele é um problema de colonização mental. Implementado. Sim, é aquele colonização mental que está pondo flor, preto claro, melhor que preto escuro. Então, que não é nada disso. E na realidade, preto de cor escuro tem uma chance imenso para morrer. Pele é luminoso, pele te protege sol, tem a vantagem, muito mais a vantagem de ter pele escuro. Mas que é um problema de nossa sociedade e entre nós, não tem que falar com o companheiro, não tem que desligar nossa televisão, não tá fala cara a cara, para não poder entender o companheiro que tem uma forma de discriminação entre nós, de mepriso, que coisa assim, que coisa mal assim. Não tem que acabar com entre nós. É uma diferença que é física, é só isso. É só isso. Cada conta para nada, acabou ali para nada. E a nível de história colonial, se me fala de implementação que se faz na Cabo Verde e não só, mesmo na África inteira. Mas modo que foi aquela implementação de colonialismo que forma de um lado e Barlavento ser aquele outro e Sotavento ser de uma outra maneira. Como que foi isso? Foi coisa simples, é que na ilha de Santiago, principalmente na cidade velha, na zona de onde nós foi na Santiago serve de prato que distribui escravo para outros continentes, americano, continente europeu. Então, africanos que foi deportado fica mais baseado na ilha de Santiago, na parte do sul, e que estiu mesmo que foi deportado depois para a ilha mais para norte, que bem fica esclarecer pele, mas não é um esclarecimento voluntário. A história que foi assim, coisa que acontece assim o povo fica mais claro, assim que tempo birata passa, para Cabo Verde, na parte de Santiago, não tem um tipo de africanidade que é diferente com a parte do norte. Já nós não mistura menos. Não fica mesmo na mistura para que os escravos que estava doente, que estava maltratado, que dava para viajar, fica parado na Santiago e que estava na melhor condições, levado para riba, mas a nós na Santiago nunca podia viajar para tio. Então, que é mais escuro fica de baixo, que vai reproduzir só entre esse e fica assim de hoje. E aquele tom de pele mais claro, e aquele amor que surge, não é? Surge na mistura, como por enquanto não tem filho claro, a outra tem claro, nosso filho claro está junta, assim que está sigue,
tá fica claro, pele tá virar claro, cabelo tá mais alisa. É só isso. E outro também é filho também de que é gente. Sim, é que gente que é mestre, naquela época não te imagina. Sim, por isso que a gente eu tenho família português. Se não busca tudo nosso passado, não tem uma conexão, que nós tudo, mas eu não pode não tem uma conexão com uns portugueses, para nós caso, para nós de Cabo Verde. O que não está falando de que as duas regiões ali, Barlavento e Sotavento, qual que é a semelhança que está hoje entre as duas ali? Bom, não está falando, mas nós, Cabo Verde é um país, né? Mas não tem que as 10 ilhas, não está dividido em que as duas partes, Barlavento e Sotavento. Qual que é a semelhança entre as duas? Não está falando nossa cultura, nos morabeza, nos resiliência e nos força mental. A melhor que hoje pessoas de Barlavento e Sotavento não têm aquele mesmo saudade, aquele mesmo nostalgia, mesmo cultura. Não está com cachupa, não tem cachupa na Barlavento e Sotavento. Aquele cachupa, então não tem a mesma coisa. Música, tipo de música, não está berça com nos morna, com nos coladeira. Nós é aquele que separaram, mas nós é ligado de mesma maneira. E nunca tudo não diferença. História é comum. E vou viajar naqueles dois lados de Cabo Verde? Vou constituir a ilha de Cabo Verde ou não? Nunca constituí a ilha de Cabo Verde. A minha nasci na ilha de Santiago, mas minha dona nasce na ilha de Fogo. Então, só que linda para nós. Tem outras origens de Barlavento e Sotavento, mas ainda prefiro ficar na Ilha de Fogo e na Ilha de Santiago. Vou constituir dois, então Santiago e Fogo. É isso. E história também um bocadinho difícil para contar, para modo a minha crioula, mas com misturo de passado, que se não busca. Tá, de outro. Bom, até perguntar qual de que as regiões que você prefere viver? Meu, Flamengo, Santiago, já nunca tem como fugir, né? Tem que ser Santiago mesmo, né? Mais concretamente, Tarrafal, mas nunca tem que sucumbir amor que tem para Rubeira de principal, como ali cima no Tafla, lá que tinha bico fica. Está inteirado. Exatamente, e que duas comunidades te chamam sempre. Se um dia tem que descansar completamente e para lá que está querendo ir. Por acaso ontem tive oportunidade de visita Santo Antão, São Vicente. Não está bem? Sim, é um convite. É mesmo simpático, e cultura é um bocadinho diferente, mas é acolhedor, é bonito mesmo, bonito de hoje. A mora que nós calvardianos não temos um acolhimento. Nós unimos. Mesmo que, mesmo se o bem de um outro ilha para aquele outro mais, não sei, mas calvardiano é igual. É aquele, não está de acordo. É certo. Mas nunca pude falar de Cabo Verde sem falar também de Amílcar Cabral. Nunca. Também tive um papel importante na nossa independência, desde logo. E o que eu tenho a dizer, a falar ligado com Amílcar Cabral de Cabo Verde. Disse, eu tenho um livro que eu trazendo ali, de Amílcar Cabral. Dois próprios. Dois? Mostra ele que ele. Obrigada. Amílcar Cabral, que me toca na livro, para não falar dele, para morrer. Em princípio, não sabe, mas Amílcar Cabral é pai de nossa independência e também de Guiné. Guiné, todo país africano é nosso irmão, mas Guiné com Cabo Verde é ligado. Guiné Cabo Verde é um só. É um só. Depois também Santo Tomé, a favor de Santo Tomé, tem uma grande história. Tem uma grande ligação, tem uma forte ligação mesmo com o Cabo Verde. Muito. Santo Tomé na Santo Tomé tem um pedaço de Cabo Verde e vice-versa. Amílcar Cabral, sim, foi um grande homem para a nossa independência, um dos panafricanistas mais grandes de África própria. Cada Cabo Verde, como ali, luta que faz para nosso país, Cabo Verde, e também para Guiné, serve para a África inteira, para o panafricanismo é uma ideia, é uma ideologia. E a hora que um revolucionista liberta um país, ele dá força a todos os outros também que têm a mesma dificuldade para subsair. Infelizmente, a força colonial portuguesa matou antes de hoje sem independência, mas ele sabe, através dessa luta armada que ele faz, me liberta Cabo Verde, Guiné e também África, outros países de África. Inspira todo o território que estava perto da África.
Exatamente. E deixando com uma herdança tão grande de poder, de orgulho, que até hoje não está serve de se ideia, de se força, que para no combate, mesmo que fosse pequena luta de cotidiano, de dia a dia, para não subsair para modo e fazer um trabalho que é fora de mesura, que nós pessoas simples nem nunca pude imaginar a grandeza de coisa que faz para nós. Então, para mim, Amílcar Cabral é uma pessoa que não tem que honrar todo dia e que não tem que ensinar nós menino como de acha, por exemplo, tinha tempo nunca falado suficientemente de Amílcar Cabral. O tema na escola sempre foi pequenote e na taquira que bem com nossa curiosidade que não aprende mais sobre ele, mas ele fazia um trabalho mesmo grande. Sim, a minha que nasce na França, que acaba na escola de Cabo Verde. A minha, se é livro, se é outro alguém que está falando, que nunca sabe, está curiosa própria para de saber mais. Também a hora que não está fala de panafricanismo, mesmo pessoas lá na casa estão falando, quer dizer? Dizer que você está passando panafricanismo, a mim nunca ouvi aquilo lá. Para mim é uma palavra que mesmo há pouco tempo era desconhecida mesmo para mim mesmo, apesar de tinha ligação, tem coisa que está passando ao redor que tudo que ela faz parte do panafricanismo. Já por explicar o que é panafricanismo, o que é palavra em ele, origem mesmo de panafricanismo. Panafricanismo nasce na diáspora africana. Como se manda falar mais sério, a hora que nós estamos fora do país, que ele falta de conexão, que ele falta de coisas simples, básicas, de amor entre nós que está faltando. Um momento nos sente que vontade de reconectar com o nosso continente, com os irmãos do continente. Então, o panafricanismo nasce fora do continente, que para manter ligado a diáspora africana com o povo de África interior. E é uma força que também combate forças inimigas. É uma força que está mantendo junto todos os africanos do mundo, que para nos federa, para nos levantar a África, para nos levantar nossa própria pessoa, mesmo se nós está fora de África e que nunca tem possibilidade de ir entre país, onde que nós está vive panafricanismo, na nossa ideia, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de consumir, na nossa maneira de compra, coisas simples. Panafricanismo é aquele. Para perder aquela identidade africana. Exatamente. E para não ficar sempre unido. Um panafricanista, um africano na África tem que saber que se diáspora está vive no outro lado do mundo e vice-versa. Nós tem que estar sempre conectado. Assim que tive um problema, nós está levanta tudo junto. Nunca fica fisicamente junto que para nos sobressair. O nosso problema é que nós está tão espalhado no mundo e se nós ficar um povo com inteligência natural, nunca está sobrevive hoje. O nosso problema é que nós temos uma terra, um continente que é super rico e a hora que não é rico, problema, ok? Então, a nós cabo-verdiano, nós africanos, nunca seja junto no mesmo lugar que para nos combater junto. Panafricanismo é aquele. Não tem que ser unido onde que nós está no mundo para não poder combater imperialismo e neocolonialismo. Então, já está explicado. Bem explicado, próprio. Bem explicado. Parabéns, João. Mais um beijo. E qual que é o objetivo do movimento pan-africano? O objetivo é para nos federar junto. E para nos levantar o continente junto. Para nos levantar a diáspora junto. E para nos unir junto. A Amílcar Cabral fala de unidade. Unidade que só a nós é um. Não tem que ser um no coração. Não tem que ser um na espiritualidade. Não tem que ser um só povo. O objetivo do panafricanismo é unidade. Unidade de Amílcar Cabral. Que a unidade, não é uma unidade de nosso conjunto, de continente e de diáspora. Nós forma um. De certa forma, nós não vive inconscientemente e conscientemente. É panafricanismo todo dia. Na nome que não está por nos meninos, na comida que não está compra, para não comer, para não fazer lá na casa, bora aquele cachupa para nunca esquecer nunca, senão já não está sem ligar contexto, né? E, bom, tem também aquele outro lado, aquele cultural, a nível de arte, de música, tudo aquilo lá, e modo que artistas têm influência na consciencialização do panafricanismo. Para mim, a minha ideia é, primeiro de tudo, para a parte diasporica,
é através do livro, para a hora que não está lê, não está uma outra consciência. A hora que não está na CV, panafricanismo não está para tudo que não estou na parede, que é uma coisa que gosta de para morrer, cabo-verdiano está realiza o desenho e tudo tem mensagem de trás, não está põe nos figura Amílcar Cabral e outras figuras também importantes, Yanácia Gomes, todas as pessoas ali não está manifesta nosso panafricanismo também através daquele. E a hora que não está na terra, nunca vai fazer compra na loja estrangeira, não estava pilorinho, não está mercado, não está fazer compra na nossa tia, na nossa vizinha, que ali também que é panafricanismo. Para que as pessoas que estão ali na Europa, mora que está tenta, não está falando finta a cultura de Europa para que perda aquela essência de panafricanismo. Ok, para que essa parte linda, mais ou menos, tem nos artistas que estão lembrando através de música. Nós cabo-verdianos não estamos ouvindo música. E que digo, foi desde sempre. Na obra musical não tem teu artista, tipo... Gosto que eu falo de artista, já fazendo lembro uma frase de... Nunca se lembra bem quem que fala, mas 21 cabo-verdianos sobre 20, me artista. É que exceto a mim mesmo, conheci muito artista, super artista, mas fisicamente artista, tipo Beto Dias e vizinho de minha tio, por exemplo, e outros, mas nunca sei para no flaquinha aqui no conche, mas Beto Dias nasce música, Kino, Yanácia Gomes, todas as pessoas ali contribuem para as páginas do panafricanismo no mundo. Mayra Andrade, para mais novo, Elida Almeida, deve esquecer muito, mas nós é teu que está lida para aquele movimento de panafricanismo de uma maneira consciente e também inconsciente. E fala de literatura, livros que não está lê, de que forma que está influencia na consciencialização? A hora que você lê, você aprende. Tem uma frase que está falando, sabedoria é uma arma. E que é uma experiência que faz em mim mesmo, para morrer. Canto que criança sabia nada. Hoje não sabe tanto também, mas entende outra consciência para morrer já ler, já realiza o que passa realmente. E minhas leituras estão ajudando dia a dia, está lembrando de onde que vem, está lembrando para que esqueça quem aqui me é. Para morrer nos livros tem o seu poder, para morrer livros que é escrito para africanos, cabo-verdianos e outros também nacionalidades. Esse é um super livro que está lembrando quem é que não é e que não fica conectado com o nosso continente e nossa diáspora. E de que forma, está falando que está enfrenta certos desafios, fazer aquela contradição com certos problemas que está aparecendo. Agora que está finta que esse problema lá pode fazer parte de frente aquele panafricanismo. Cabo-verdianos é um povo que é atento. A nós é um povo que é suficientemente corajoso. Não pode falar uma coisa desafio que não pode encontrar no começo é aquele poder financeiro para não poder espalhar mensagem, mas a hora que chega em certos grupos, o trabalho já está feito, no tamanho daquele que lá, a nós não lembra na Cabo Verde, só uma coisa que acontece de bom, que não tem que espalhar, está bem rápido, gosto, não tem que reconhecer aquela realidade que nossa cultura, nosso país é muito simples no desenvolvimento, então, nos artistas que são merecidos, às vezes não acha, mas é que suficientemente conhecido, como a falta de maneira, falta de condições, mas que ele é que se desculpa, é na sociedade que é assim, nós só não reconstruir pouco a pouco e um dia está tendo visibilidade. O conhecimento que eles merecem. O conhecimento que eles merecem. Nesse episódio, no tive a explorar algumas profundezas e raízes do panafricanismo e no tive hoje também alguns artistas que moldam a consciência e que tornam visionários de um projeto coletivo que é de expande o panafricanismo. Além disso, nos viagens também, levando a descobrir lugares fascinantes na região de Barlavento e Sotavento, na Cabo Verde, nos rico e vasto, pode falar, nível cultural é enorme. Mas um vez não te deixa um grande obrigado para Celina.
e fazendo descobrir muita coisa mesmo, que hoje não serve para nós, mas serve como ideia, mas serve como motivação para nos fazer de nós África mais grande e principalmente nosso Cabo Verde para nos tentar expandir aquela cultura, aquela unidade africana para nunca esquecer.